إن الحمد لله ثم الحمد لله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Louvamos a Allah e agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala unicamente. Testemunhamos que não há divindade digna de adoração a não ser Allah, o único, todo-poderoso, sem parceiros. E Allah subhanahu wa ta'ala é o único criador de todo esse universo, aquele que existia antes de absolutamente tudo, aquele que é o eternamente vivo, aquele que nada pode atingi-lo, aquele que nada pode feri-lo, Altíssimo e exaltado seja, aquele que mantém todo esse universo, aquele que nos sustenta, aquele que merece adoração unicamente, Altíssimo e exaltado seja, subhanahu wa ta'ala. E testemunhamos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é servo e mensageiro de Allah, aquele que foi enviado como misericórdia para toda a humanidade, sallallahu alaihi wasallam, aquele que foi enviado como o melhor companheiro, o melhor amigo, o melhor esposo, o melhor adorador a Allah subhanahu wa ta'ala, o melhor ser humano que já pisou nessa terra, aquele que foi enviado com o melhor caráter, aquele que, se nós seguirmos a sua guia, nós teremos o sucesso tanto nessa vida e na próxima, sallallahu alaihi wasallam. Nós rogamos a Allah que nós sejamos dessas pessoas que seguem os passos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Eu recomendo primeiramente a mim e depois a vocês at-taqwa, o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala fala no Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fala no Corão Sagrado, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala fala no Corão Sagrado: ó crentes, temam Allah, a verdadeira temência, e não morram a não ser como muçulmanos, e não morram a não ser como submissos a Deus, Altíssimo e exaltado seja. E Allah subhanahu wa ta'ala fala no Corão Sagrado: Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri an-naffathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Irmãos e irmãs, continuando ainda sobre o assunto da Surat al-Falaq e Surat an-Nas, ainda falando sobre o assunto da inveja, um assunto grandioso, um assunto que trata dos nossos corações e das nossas almas, um assunto que trata dos nossos corações e das nossas almas. É muito importante que a gente cuide dos nossos corações e das nossas almas, para que as nossas práticas sejam com sinceridade e para que as nossas práticas sejam aceitas por Allah subhanahu wa ta'ala e para que as nossas práticas não sejam eliminadas por conta do sentimento da inveja. Irmãos e irmãs, subhanallah, dentre as pessoas, dentre as melhores pessoas que seguiram ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, são os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os sahaba. Os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles eram os melhores nas suas práticas internas, ou seja, no cuidado deles com o coração e no cuidado deles com as práticas religiosas, com as práticas assim como a oração, o jejum, a caridade, o hajj e assim por diante. Eles eram os melhores seguidores do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falando a respeito disso, sabendo disso, eles eram os melhores em eliminar a inveja do coração deles. Eles eram os melhores em eliminar a inveja do coração deles. Não tinham isso no coração deles, subhanallah. Agora, eu quero que a gente imagine o cenário das pessoas ao redor do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das pessoas escutando as palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as pessoas escutando aquele hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que nós falamos a semana passada. Hadith que nós falamos na última semana do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é aquele hadith em que ele sallallahu alaihi wasallam falou: tomem cuidado com a inveja, pois a inveja consome as virtudes ou consome as boas ações, assim como o fogo consome a lenha, assim como o fogo consome a lenha.
Ou como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imagine os sahabas, os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, escutando ele dizendo isso. Quando eles escutavam, eles seguiam as ordens do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, e eles sabiam daquele hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em que ele diz: quem ama ir ao encontro de Allah, Allah ama encontrá-lo. E aquele que detesta o encontro com Allah, Allah detesta encontrá-lo. Subhanallah. Aí imagine que tem um dos sahabas, um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na qual o nome dele era Abu Dujana. Abu Dujana. Subhanallah. Esse sahaba, subhanallah, entendeu as palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imaginem que o melhor momento ou o pior momento da vida da pessoa, o momento mais marcante para todos nós, é o momento em que nós estamos vindo a falecer. É o momento da nossa morte. E nenhum de nós sabemos quando será a nossa morte. É o momento que a gente sabe se as nossas boas ações foram aceitas ou não. Se as nossas más ações foram perdoadas ou não. Se nós temos arrogância e inveja no coração ou não. Esse é o momento que a gente sabe. E aí esse sahaba, quando ele estava no leito de morte dele, subhanallah, imagina a cena em que ele, radiyallahu anhu, que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito com ele, estava no momento da morte ali. E ao redor dele, os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ao redor dele, estavam os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E subhanallah, o rosto dele estava radiante. O rosto dele estava brilhando. E aí perguntaram a ele: Abu Dujana, o seu rosto está radiante, o seu rosto está brilhando. Ou seja, quando o nosso rosto está radiante, é uma coisa boa. Uma coisa boa quando o nosso rosto está radiante. Aí, subhanallah, ele fala para esses companheiros, para as pessoas que estavam ao redor dele: existem duas coisas, há duas coisas que eu vou entregar para o meu Senhor. Por isso a minha face está radiante. Por isso a minha face está radiante. Subhanallah. E a gente pensar a respeito das duas coisas, sempre quando a gente pensa a respeito de boas ações, a gente pensa a respeito do quê? Das nossas orações, da nossa caridade, do nosso jejum. A gente pensa a respeito da nossa ida até a mesquita, do tanto de versículos do Alcorão Sagrado que a gente memorizou, do bom trato com os pais, e assim por diante. A gente pensa a respeito disso, subhanallah. Mas esse sahaba, subhanallah, ele entendeu as palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quais foram os dois assuntos? Ele, radiyallahu anhu, falou: eu estou indo encontrar o meu Senhor, e aquele assunto que não era ao meu respeito, aquele assunto que eu não tinha nada a ver com aquilo, eu não me intrometia. Então essa foi a primeira questão. Aquele assunto que não tinha nada a ver com aquilo, que não cabia a mim, eu não me intrometia com esse assunto. E o segundo assunto que ele falou foi o quê? Foi a respeito da inveja. Eu jamais, em toda a minha vida, invejei um muçulmano. Então, subhanallah, a face dele estava radiante, porque ele ia encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala, e ele iria entregar a Allah subhanahu wa ta'ala esses dois assuntos a ele, Altíssimo e exaltado seja, e por isso ele estava com a face radiante. Ele não falou a respeito das orações dele, ele não falou a respeito das caridades, ele não falou a respeito da batalha de Badr, que ele estava presente, subhanallah, não falou a respeito da jihad, não falou a respeito de nada. Ele falou que o coração dele, ou seja, ele não se intrometia naquele assunto que não cabia a ele, e o coração dele não tinha inveja por nenhum muçulmano, durante a sua vida toda. Então ele entendeu as palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E aí a gente passa a refletir. Uma pessoa que não se intromete com o assunto dos outros, uma pessoa que não tem inveja no coração, o que ela faz? Sempre ao contrário. Sempre ao contrário disso. E ao contrário da inveja são coisas boas, são sentimentos bons que nós temos em nossos corações.
A primeira coisa que a gente pode lembrar, a pessoa que não tem inveja no coração dela, primeiramente, ela não olha para as pessoas que estão acima dela. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou a respeito da fé: olhem para aquelas pessoas que têm mais fé que você. E a respeito dos bens materiais, que vocês olham para aquelas pessoas que o quê? Que têm menos que vocês. Assim disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ou seja, sempre uma pessoa que não tem inveja, ela procura não olhar para aquela pessoa que tem mais que ela. Quando ela está andando na rua e ela vê uma pessoa, por exemplo, que não enxerga, ela fala: Ya Allah, alhamdulillah, pelo Senhor ter me dado a dádiva do quê? A dádiva da visão. Quando ela vê uma pessoa que não escuta, que não tem a dádiva da audição, ela olha para aquela pessoa e diz: Ya Allah, alhamdulillah, obrigado pelo Senhor ter me dado essa dádiva. Quando ela vê uma pessoa que está passando fome, ela fala: alhamdulillah, Ya Allah, pelo Senhor ter me dado mais do que eu mereço em relação à minha alimentação. Quando ela vê uma pessoa que não tem pernas ou não tem braços, ela fala: Ya Allah, obrigado por todos os membros do meu corpo. Quando ela vê uma pessoa que, subhanallah, veio a falecer, ela fala: Ya Allah, alhamdulillah, pelo Senhor ter me dado a dádiva da vida e ainda estou aqui para que eu o quê? Para que eu continue praticando boas ações. E assim Allah subhanahu wa ta'ala disse o que no Alcorão Sagrado: se vocês me agradecerem, quando vocês me agradecem, Ele multiplica as nossas dádivas. Quando nós agradecemos, Ele multiplica o quê? As nossas dádivas. Então, quando a gente agradece a nossa saúde, Allah subhanahu wa ta'ala multiplica e melhora a nossa saúde. Quando a gente agradece a Allah subhanahu wa ta'ala a respeito daquilo que a gente tem, mesmo que a gente tenha pouco, mesmo que a gente tenha pouco, Allah subhanahu wa ta'ala vai colocar bênçãos na nossa vida. Quando a gente agradece a Allah subhanahu wa ta'ala pelo quê? Por a gente ter os nossos pais e as nossas mães, Allah subhanahu wa ta'ala vai o quê? Vai abençoar e vai fazer com que a gente respeite. E quem sabe Allah subhanahu wa ta'ala prolonga a vida dos nossos pais, das nossas mães. Quando a gente agradece a Allah subhanahu wa ta'ala por a gente estar na oração de sexta-feira na mesquita, Allah subhanahu wa ta'ala abençoa a gente para que o quê? Para que a gente venha na próxima sexta-feira. Quando a gente agradece a Allah subhanahu wa ta'ala por a gente estar todos os dias nas mesquitas, Allah subhanahu wa ta'ala vai abençoar para que a gente volte às mesquitas. Quando a gente agradece a Allah subhanahu wa ta'ala por a gente estar constante na leitura do Alcorão Sagrado, Allah subhanahu wa ta'ala vai abençoar e a gente vai ficar constante nisso. Quando a gente agradece a Allah subhanahu wa ta'ala pelo conhecimento que nós temos, Allah subhanahu wa ta'ala vai multiplicar esse conhecimento que nós temos. Quando a gente agradece a Allah subhanahu wa ta'ala por a gente estar praticando as orações, Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer com que a gente seja constante nas orações. Quando a gente agradece a Allah subhanahu wa ta'ala por esse dia que nós não temos arrogância e não temos inveja em nossos corações, Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer com que a gente tenha um coração limpo e puro, e é isso que Ele deseja, que Ele ama, Altíssimo e Exaltado seja. E assim, no momento da nossa morte, quando a gente se encontrar com o nosso Senhor, subhanallah, imagine, irmãos e irmãs, o nosso encontro com Allah subhanahu wa ta'ala. Esse sahaba, que Allah subhanahu wa ta'ala tenha misericórdia dele, entendia quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falava a respeito do encontro com Allah subhanahu wa ta'ala. Ele entendia a respeito da grandiosidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Então por isso não sentia inveja. Quando via o irmão ou a irmã muçulmana, não sentia nenhum tipo de inveja. Não sentia nenhum tipo de inveja. Sabia que encontraria Allah subhanahu wa ta'ala e ele ficaria satisfeito se a pessoa não tivesse a inveja no coração. Então imagine a gente no momento da nossa morte, e aí a gente é ressuscitado, o nosso encontro com o nosso Senhor. A pergunta volta a nós mesmos: será que o nosso coração ele está puro? Ele não tem nenhuma inveja? Ou será que os nossos corações, mesmo que a gente está praticando assim corações diários, mesmo que a gente está praticando as orações voluntárias, mesmo que no Ramadã a gente jejuou, mesmo que no Ramadã a gente praticou as orações de Tarawih e as orações voluntárias, a gente praticou o bem e fez caridade, será que os nossos corações estão com inveja do irmão e da irmã muçulmana ou de qualquer pessoa? É isso que a gente tem que voltar para nós, porque a gente lembra do hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ele disse o quê? Cuidado com a inveja, porque a inveja consome as boas ações, assim como o fogo consome a lenha. Então a gente tem que lembrar desse hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lembrando que até mesmo essa semana eu estava vendo um vídeo do Sheikh Jihad, subhanallah, que Allah subhanahu wa ta'ala recompensa ele, em que ele cita alguns assuntos que é das recomendações do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam antes de dormir. Das recomendações do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
antes de dormir? Aí ele cita o duá, os versículos do Alcorão e assim por diante. E a última questão que ele diz, que a pessoa não vá dormir, que limpe o coração dela de arrogância, que limpe o coração dela de sentimentos ruins pelos irmãos e irmãs muçulmanas. E esse é muito importante, dos mais importantes. Quando a gente vai dormir, e até é um momento bom para a gente lembrar, quando a gente vai dormir está escuro. Então a gente lembra que a gente vai ficar no escuro, ali nos túmulos. Só quem pode trazer luz para os nossos túmulos é Allah subhanahu wa ta'ala. Então a gente lembra nesse momento, se os nossos corações estão com sentimento ruim por alguém, se está com sentimento ruim por alguém, a gente tira esse sentimento ruim e até mesmo faz doar para essa pessoa, para que Allah subhanahu wa ta'ala guie essa pessoa e para que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe essas pessoas. Então pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nós sejamos das pessoas que têm um coração limpo, um coração puro, um coração sem inveja, um coração sem rancor, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos perdoe. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: "Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara", peçam perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, por certo que ele é perdoador.